Então, vamos para a oitava pergunta. Tudo bem, Noeli? Tudo bem. Posso continuar? Vamos. Existe algum tipo de alimento que ajuda a diminuir o colesterol? O colesterol, na verdade, o que ajuda bastante são fibras alimentares, não é um único alimento. Então, a alimentação rica em fibra vai ajudar a não absorver esse colesterol lá no intestino e a colocar ele para fora nas fezes, tá? Quais são os alimentos ricos em fibras, né? Os cereais integrais, e aí eu vou destacar o papel da aveia. A aveia é rica em beta-glucanos, e a beta-glucana é maravilhosa na vida de quem tem colesterol alto, tá? Eu sempre coloco aveia nas dietas. E os outros cereais também, tem o amaranto, tem a linhaça, tem o germe de trigo, né? Que a gente pode, inclusive, fazer um mix desses cereais. E onde que eu posso usar esse cereal, não é? Em frutas, em iogurtes, eu posso colocar até na comida, por cima do feijão, como se fosse uma farinhazinha, né? No leite, vitamina de fruta. Então, as fibras têm um papel muito importante, né? E além dos cereais integrais, onde mais tem fibra alimentar? Nos vegetais, né? Verduras, legumes, frutas, principalmente crus. Então, numa dieta que uma pessoa com colesterol alto, eu sempre oriento a priorizar a salada crua, tá? Folha crua, legumes crus, ralados, picados. O cozido já vai diminuir um pouco a ação dessa fibra no organismo, tá? Não é que vai eliminar, mas vai diminuir. Então, o cru, ele é bem interessante, né? Pensando em alimentos, é principalmente fibra, né? E, claro, a gente associar um ômega 3 também é interessante. Você, né, incluir mais gordura boa na alimentação também vai ajudar na diminuição desse colesterol. Ok. Quais os alimentos que devemos aumentar o consumo quando se possui diabetes? E alimentos que não se deve comer. Só um minutinho, tem gente com o microfone aberto e eu não estou conseguindo identificar e tem um barulho. Estou procurando uma por uma. Eu acho que fechou, Leite. Ok, acho que fechou assim. Vamos lá, Noeli, você quer que eu repita? Pode ser. Quais os alimentos que devemos aumentar o consumo quando se tem diabetes? O diabetes na verdade, assim, não tem que aumentar o consumo, né? A gente tem que controlar principalmente o grupo dos carboidratos. O único alimento que eu peço para retirar mesmo totalmente da alimentação é o açúcar, qualquer tipo de açúcar. E às vezes a pessoa fala para mim, mas eu consumo açúcar demerara, eu consumo açúcar orgânico, mascavo. Todos os açúcares têm a mesma quantidade de carboidrato. Então, o que muda é o processo industrial, né? O açúcar mascavo, ele passa por menos processos industriais. Por isso que ele é escurinho. O refinado, ele fica branquinho porque ele passa por mais processos industriais. Mas é importante retirar o açúcar. Isso eu sempre retiro, tá? E aí, o controle do grupo dos carboidratos, né? Que é o arroz, é o macarrão, tudo que é feito com farinha, né? Farinha de trigo, bolachas, pães. Preciso parar de comer esses alimentos, Noelle? Jamais. Nenhum diabético meu fica com dieta zero carboidrato. Jamais. Só que a gente vai controlar a quantidade, tá? Posso comer fruta à vontade? Também não. As frutas têm um açúcar natural, que é a frutose. Em excesso, vai bagunçar a glicemia, né? Então, eu sempre, porque às vezes tem gente que tem costume de, após a refeição, chupar 2, 3 laranjas, né, ao invés de uma. Então, eu sempre oriento, é uma fruta de cada vez. E não tem restrição de frutas, ao contrário do que muitas pessoas falam, né? Diabetes é uma doença que tem muitos mitos, né? Inclusive, se você quiser marcar um encontro só para a gente falar de diabetes, tem muito mito sobre diabetes. Tem médicos que falam besteira sobre diabetes, e o paciente chega para mim deprimido, porque está comendo só alface. Então, assim, dá para comer de tudo, tá? Dá para comer beterraba? Também.
Beterraba tem muito menos carboidrato que o arroz, e eu nunca vi ninguém comer um prato só de beterraba, né? Então, ela vai compor ali a sua salada. Não tem restrição, mas tem limite de quantidade. E, claro, quando eu diminuo o carboidrato, eu vou ter que trabalhar melhor os outros dois macronutrientes, são as proteínas e as gorduras boas, né? Então, eu vou ter que dar uma equilibrada com esses dois macronutrientes, né? Uhum. Tudo bem? Acho que está todo mundo entendendo, né? Todo mundo com cara de conteúdo aí. Vamos para a 10ª. Estão perguntando se tem chás que são próprios, que são benéficos para as pessoas que têm diabetes. Essa é uma questão também, eu falo assim, né? O principal, gente, é a alimentação, sempre. Porque se eu solto aqui que o chá da folha do mamão abaixa o diabetes, Leica, vai todo mundo tomar esse chá e esquecer da alimentação. Então, em primeiro lugar, o que é o diabetes, gente? É o excesso de glicose no sangue, o excesso de açúcar no sangue. Como que eu vou controlar? Ingerindo menos alimentos que se transformam em açúcar no sangue, certo? Então, não adianta tomar um chá e achar que pode comer carboidrato adoidado, né? O foco principal sempre são os alimentos, tá? Não existe na literatura um chá que eu possa recomendar aqui para vocês agora, nesse momento, que, olha, pode tomar esse chá que a tua glicemia vai abaixar. Não. Então, o foco continua mesmo sendo alimentação, tá? Eu até vou fazer só né, um abre aspas aí, contar a história do meu pai, rapidinho. Meu pai sempre foi um cara que não gostava de beber água. Nunca gostou de beber água. Água é ruim, e eu já era estudante de nutrição. E ele sempre bebendo suco, refrigerante, energético, tudo com açúcar. Falei, pai, não vai dar certo isso. Pai, não vai dar certo isso. Até que se tornou o quê? Pré-diabético. Eu falei para ele, o dia que você se tornar diabético, você nem me conta. E um belo dia, eu ainda morava com meus pais, né? Na época de... Eu chego em casa e tinha um copinho lá em cima da pia, com um monte de quiabo, cortado em rodelinha, um copo de água, com quiabo boiando. Eu falei, o que é isso, né? A simpatia? Eu falei, que arte é isso? Aí minha mãe falou, isso é coisa do seu pai. Porque disseram para ele que água com quiabo baixava a glicemia. E não baixa coisa nenhuma, gente. Isso é mito. Isso é mito popular. Tá? Não tem nenhuma comprovação científica que a água com quiabo abaixa. Tanto não baixou que ele está beirando o diabetes. Tá? Então, tomem cuidado, tá? Com essas receitinhas caseiras que o vizinho fez, que envolveu, né, lá no encontro lá das amigas. Tem que tomar muito cuidado, gente. Procure profissional. Sim. Qual é o médico especializado que vai cuidar do diabetes? É o endocrinologista, tá? O endócrino, e a nutricionista com a parte da alimentação. Tá bom? E é um profissional sério, um profissional que tenha referência, porque a gente vê muito médico também fazendo barbeiragem por aí. Infelizmente, Zuleika, né? Infelizmente, né? Tem profissionais e nutri também, né? Eu vejo muita colega falando besteira, sabe? Fazendo... Às vezes atendo pacientes que vieram de outras nutris também, meio estranho, sabe? Então, sim, infelizmente, é uma realidade, né? Tem que tomar cuidado. A próxima seria... querem saber qual a sua opinião sobre suplementos e quando fazer uso. Por exemplo, whey protein. Tá. Suplemento, eu não tenho nada contra a suplementação, desde que ela seja adequada para aquele paciente, que tenha realmente uma necessidade de usar esse suplemento, né? No caso do whey protein, é um suplemento legal na terceira idade, por quê? É um suplemento de proteína. E lembra que a gente conversou que às vezes o idoso tem dificuldade de comer proteína? Eu tenho alguns pacientes idosos que não comem carne, que comem pouquinho, que não tem fome, não tem apetite, e às vezes a ingestão proteica fica lá embaixo. Então, a gente coloca esse suplemento de whey protein, que nada mais é do que uma proteína em pó,
tá? Ninguém vai ficar bombado de tomar whey protein. Ele é apenas uma proteína extraída do soro do leite. Então, é um alimento em pó. Então, eu coloco na rotina desse paciente para ajustar a ingestão proteica, para que não falte proteína no organismo dele, né? Porque, às vezes, para aquele paciente, é mais fácil ele beber um copo de whey protein misturado com leite ou misturado com água, do que comer uma carne, do que comer, entendeu? Uma outra proteína. Então, o uso de suplementos, eu sou a favor quando ele bem colocado, né? Uhum. Aí tudo bem. Vitaminas, por exemplo, Centrum, substituem legumes e verduras? Agora os cabelos da Noelle vão ficar em pé. Jamais, Vamos jamais. saber a quantidade certa de ser ingerido os legumes e as verduras. E quais? Gente, jamais, jamais nenhum suplemento, nenhuma cápsula vai substituir os alimentos, jamais, né? Então, assim, meu carro-chefe na consulta é o arroz e feijão, é a salada, é o franguinho, é a carne, é o peixe, né? É comida de verdade, é com isso que eu trabalho, né? A suplementação, é o que eu te falei, ela vem quando necessário. Quando eu preciso cobrir algum buraco, por algum motivo o paciente não consegue comer algum alimento, tem alergia, tem intolerância, falta no dia dele aquele alimento e ele não consegue, através da alimentação, né, ingerir. Aí eu coloco a suplementação, né? Qual a quantidade que atualmente é recomendada, né, na parte de vegetais? Os vegetais são o grupo de alimentos que mais tem vitaminas e minerais, né? O centro está lá, nos vegetais, tá? A recomendação da Organização Mundial da Saúde hoje é 400 gramas de vegetais por dia. Nossa, 400 gramas, não é? Vamos dividir aí, vamos colocar 100 gramas no almoço de vegetais, 100 gramas no jantar. Quando eu falo vegetais, é legumes, verduras e frutas, tá? E pelo menos duas porções de frutas no dia. Já consigo chegar em 400 gramas, né? Falando assim, nossa, parece muito, não é muito, né? E isso tem que ser diariamente, porque a necessidade do nosso corpo, dos nutrientes, é diária, tá? Tem muitos pacientes que eu pergunto, come fruta? Ah, como, umas 3 vezes por semana. Não adianta, não adianta, tem que comer todo dia tem que comer vitamina C, todo dia tem que comer vitamina A, vitamina E, e assim por diante, tá? Ah, come salada? Ah, eu como, eu gosto de salada, mas come todo dia? Não, come aí 2 vezes na semana, ou come só no almoço, não come no jantar, tá? Aí você não chega nessas 400 gramas, né? Que é o que a OMS recomenda, Uhum. tá? Nossa, estou ficando com vergonha. Eu adoro uma bobagem. Vou te Nós indicar uma conversamos. nutricionista, Zuleika, eu vou te indicar uma nutricionista legal. Vai indicar? Vou. Então, a minha filha está aqui na nossa roda, ela é veterinária e ela está É. terminando o curso de nutricionista também. Ai, que legal. Então, assim, veja, né? Imagina a raiva dela, vendo a mãe dela comer pãozinho, bolacha. Mas, enfim, uma hora melhor. Vamos lá para outra pergunta. Colágeno hidrolisado pode ser tomado sem prescrição médica? Quais são os benefícios desse colágeno para as pessoas na nossa faixa etária? O colágeno, então, essa questão do colágeno hidrolisado, tem muito até dermatologista que indica, né? Colágeno hidrolisado para a pele. Nada garante, como é que funciona, né? O colágeno, ele é uma molécula grande. Então, o hidrolisado, ele já vem todo divididinho, todo quebrado, né? Para ser absorvido melhor, tá? Só que ele chega na corrente sanguínea, ele não vai correndo para a pele, ele não vai correndo para o lugar que você imagina. Ele vai para onde estiver faltando. E nós temos vários tipos de colágeno no corpo. Tem colágeno no joelho, no tornozelo,
né, em todas as articulações tem colágeno, não tem colágeno, não é só na pele, né? Então, isso também é um mito, tá? Quando eu faço a ingestão do colágeno, ele vai para onde tiver mais deficiente no nosso corpo. Resumindo, é isso. Então, tem gente que fala, tô tomando colágeno para minha pele e ela melhorou muito. Aí, o que acontece? A alimentação dela deve estar rica em proteínas, deve estar rica em vitaminas, em minerais, porque esses nutrientes, quando ingeridos, eles formam colágeno. Não é só o hidrolisado que vai te ajudar, tá? No geral, né? Toda a sua alimentação que vai ajudar na formação de colágeno. E com o passar da idade, a gente tem uma formação de colágeno menor, realmente, né? Mas não tem nada milagroso, Zuleika. Se eu te falar, olha, ingere colágeno que tua pele vai ficar maravilhosa. Entenderam, meninas? Fora a água, né? Água, se não tiver água, não tem pele boa. Sempre, né? Sempre. Para quem quer ter uma alimentação saudável, quais são os piores alimentos? Agora todo mundo chora, né? Fala, Noelle, pode falar. Bom, principalmente os industrializados, né? Os ultraprocessados que a gente fala na indústria, né? São aqueles alimentos com alto teor de açúcares, de gordura saturada, que está relacionado ao aumento de colesterol, com excesso de sódio, que está relacionado ao aumento da pressão arterial, tá? Inclusive, mudou a legislação da rotulagem, né? Recentemente. Mudou tudo, é uma loucura. Eu estou atendendo uma empresa, estou mudando a rotulagem deles, e agora vai ser obrigado, na parte frontal da embalagem, vai ser obrigado vir a descrição. Alimento rico em sódio, alimento rico em açúcar e alimento rico em gordura saturada. Olha que bacana, né? Então, os campeões, né, assim, numa alimentação que prejudicam a nossa saúde seria a parte os industrializados, sem dúvida, né? Parte de fast food também. Mas isso, gente, pelo amor de Deus, não é para ninguém nunca comer, né, esses alimentos. A gente pode, se tiver equilíbrio, num sábado à noite, vamos comer uma pizza em família, não tem problema, tá? Eu como de tudo. Sou uma nutricionista que come pizza, que toma uma cervejinha de vez em quando, né? Que come uma lasanha de vez em quando na casa da mãe, não tem problema nenhum, né? Como pão francês às vezes, tá? É que eu sempre procuro variar, né? Meu café da manhã do coração é a minha crepioca com um cafezinho puro. Meu café da manhã do coração. A minha alegria já sai feliz de casa, né? Mas às vezes eu troco, como pão integral, como pão francês, e não tem problema nenhum com isso, né? Eu acho que se tiver equilíbrio, né, a parte dos alimentos saudáveis estiverem bem presentes na tua alimentação, você, né, esses outros não vão fazer diferença. Acho que a palavra-chave é essa, equilíbrio, acho que em tudo na vida, Sim, né? com certeza. Nós temos só 3 perguntas, e aí eu acho que hoje ainda dá para a gente abrir microfone para vocês tirarem dúvidas, ok, meninas? Eu estou preocupada com o tempo, eu estou falando meio rápido, mas está dando para Não, entender mas legal? tá sendo bem clara. Tá. Qual a sua opinião sobre o glúten e o consumo do leite? O glúten é aquilo que a gente já Você já conversou ali falou, né? atrás, né? Assim, Uhum. não tem nenhuma restrição se a pessoa não tiver intolerância, não tem por que tirar. Inclusive, eu já tive casos de pacientes que fizeram dieta por conta própria, tiraram o glúten sem necessidade, e aí, foi num casamento, comeu um monte de salgadinho e foi parar no hospital. Porque daí deu, entendeu? Você tira completamente aquele alimento, né? Aquele nutriente, coloca ele de repente, causa ali um problema, tá? Uhum. Então tomem cuidado com dietas, essas dietas de internet, né? Ficar fazendo dieta por conta própria, né? É um perigo isso. Às vezes Sim. a pessoa pode passar realmente mal. No caso do leite, a mesma coisa. Só tira o leite se a pessoa tiver alergia à proteína do leite ou uma intolerância à lactose. E mesmo na intolerância, Zuleika, eu coloco zero lactose, alguns pacientes vão super bem, tá? Com zero lactose.
Tem pacientes que têm uma sensibilidade maior, que nem o zero lactose dá certo, tá? A gente tem as enzimas também no mercado, a lactase, que ajuda na digestão para quem tem intolerância, né? Mas só tiro mesmo os alimentos nesses casos, tá? Do contrário, pode ingerir normalmente. Ai, que bom. Uma notícia A gente boa. tem que facilitar a vida do paciente, não tem que, Exatamente. não tem que ficar tirando o alimento, a gente tem que incluir, né? Quando o paciente, é engraçado que quando o paciente tudo tem medo de nutri, né? Aí eles chegam É. na consulta achando que vão sair lá uma folhinha para comer alface, arroz integral, né? Achando que eu vou tirar tudo. E eles se surpreendem, porque a hora que chega a dieta, ele fala, nossa, Noel, eu vou comer bastante. Porque eu mais incluo do que tiro, né? É porque a pessoa não consegue manter. Você imagina uma vida inteira você comendo errado, vai? E aí, de repente, alguém chega para você e diz, olha, nada disso você pode comer. É o que você falou, vai comer alface, né? Não dá. Então, Jamais. realmente, é como... Você está rindo, né, Eliana? É verdade. Agora, se você... Tem que usar de bom senso, Com né? certeza. Bom, essa é uma palavra que eu pratico muito nas minhas consultas, bom senso, né? Nem sempre o paciente vai sair com uma dieta ideal, tá? Uhum. Porque às vezes a pessoa come tão mal, mas tão mal, eu não vou arrumar ele de um dia para a noite. Então a Não vai gente vai ser aos nessa poucos, encarnação, né? né? Às vezes o cara é viciado em Coca-Cola, ele bebe 2 litros de Coca-Cola. Eu vou fazer uma É. dieta zero de Coca-Cola? Não vou. Vou começar colocando 600 ml. Na próxima consulta a gente diminui para uma lata. Aí a gente troca pelo zero, entende? Senão Uhum. esse paciente não vai durar um mês comigo. É, não volta. Ele, e o mais importante que eu falo sempre, né? Qual que é a dieta ideal? A dieta ideal é aquela que o paciente consegue fazer. É Uhum. aquela que o paciente consegue ter adesão. Porque muitas vezes o problema que ele tem vai precisar de meses de tratamento. Como Então, exercício, né? tem que ser uma dieta bem realista, né? Sim. É como exercício. Eu falo para as meninas que praticam yoga comigo. Não adianta, o médico, a maioria, né? Não, você tem que fazer musculação. Sim, eu sei. Mas tem alguma coisa que eu possa começar antes de chegar na musculação? Porque, assim, muita gente não gosta de academia. Sim, Não é o exercício, é o ambiente, exatamente. né? Então, assim, então você pode fazer na sua casa. Como nós trouxemos uma fisioterapeuta e ela ensinou a pegar os saquinhos de feijão, enfim, amarrar na perna, então vamos fazer alguma coisa em casa, Legal. né? Aí é um passo para você pegar gosto e, quem sabe, um dia ir para uma academia, Sim. né? O que não pode é radicalizar, porque aí não faz mesmo, né? Bom, Esse é um relato que eu tenho muito dos pacientes, assim, eles não gostam do ambiente. é o ambiente, música Porque alta, chega lá, às vezes tem aqueles marombeirinhos, né, que já sim, sabem fazer exercício, o professor acaba dando mais atenção para esses sim, marombeirinhos, né? E isso acontece não só com os idosos, mas com o pessoal da obesidade, que se é sente meio excluído, deslocado, né? né? Isso, deslocado. Você sabe que eu sugeri aqui para uma pessoa que tem uma academia na cidade, que ela fizesse turmas em horários diferenciados só para idosos. Aí eu acredito que teria adesão, Sim. né? Porque Porque daí aí a pessoa vai fica mais à colocar a vontade, né? música alta, vão se sentir em casa como a gente se sente aqui, Sim, né? acolhidos, né? Acolhidos. Vamos lá. Hiper e hipotiroidismo. Quais os alimentos comer e quais evitar? Existe? Tanto a hipo quanto a hiper, você vai regular a doença com medicação, com hormônio, né? Uhum. Uma vez regulado, não tem restrição, né? Aí vai depender muito do estado nutricional do paciente. Se ele está acima do peso, nós vamos entrar com uma dieta hipocalórica, né? Vamos fazer um déficit calórico para ele perder o excesso de peso. Se ele está muito magrinho, a gente vai fazer o contrário. A gente vai Uhum. fazer um suporte a mais de calorias para regularizar o peso, mas não existe, em termos de alimentação, alimentos específicos para essas duas doenças.
É, é mito que a soja acelera o metabolismo? É mito. 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 Ok. Tá vendo, menina? Senhor Google, nem sempre tem razão. A última pergunta, Noelle, é sobre os ovos, né? Se realmente o ovo é um alimento completo, né? Quantos comer e qual a frequência? O ovo, ele é um alimento, eu falo que ele é um alimento, tá lá no top one quase, né? Eu amo o ovo, acho ele fantástico, mas ele não tem todos os nutrientes, tá? Ele tem proteína, tem bastante vitamina A, tá? Mas tem a parte de colesterol também, né? Mas a ingestão diária hoje, ela não assim, não é proibido comer ovo diariamente. A gente pode estar ingerindo é, até 4 ovos por dia, tá? Não tem um limite ainda, sabe? Estabelecido, bem claro isso. E Uhum. vai depender muito da questão dos exames bioquímicos da pessoa, né? Uma pessoa que nunca teve problema com colesterol, não está com colesterol alto, não tem restrição, tá? Isso eu falo até pelo assim, tem pessoal vegetariano que acaba indo mais para ovo, né? E soja, e que comem até mais de 4 ovos por dia, e eu vou acompanhando os exames e está sempre tudo ok. E Tá? que Mas ele não é completo, não existe nenhum alimento que seja completo em tudo. Não tem. Né? Que a gente tem vários tipos de vitaminas, né? Tem a vitamina A, tem a vitamina C, D, E, K, complexo B, tem todos os minerais, são um monte de minerais, então não tem um alimento que fala, nossa, tem tudo. Posso viver só disso. Não tem, é um conjunto, né? E né? eu gostaria que você finalizasse. A nossa colega aí, a Lucila, comentou do chá de graviola, ela está passando por um tratamento de quimioterapia. Eu tenho uma outra aluna também que está fazendo tratamento, e assim, existem muitas informações e nem todas adequadas, né, para quem está fazendo esse tratamento. Eu posso falar com conhecimento de causa, porque eu também fiz tratamento contra o câncer há alguns anos. Então, por exemplo, babosa, chá de babosa, o chá, a graviola, é, assim, outras coisas também que você não pode comer, por exemplo, o ovo, aproveitando o gancho do ovo. Pessoas que fazem tratamento de quimioterapia não podem, não é indicada a ingestão de ovos. Você tem conhecimento dessas coisas, de alguma coisa que realmente a gente pode acreditar ou não? Não é indicado pelo médico, Zuleika? Então, eu não sei o contexto, tá? Mas isso seria mais direcionado àquela pessoa, ou isso num geral? Pessoas que fazem químio não podem ingerir ovos, por exemplo, pode comer ovos. Não tenho nenhuma informação sobre a restrição de ovos na quimioterapia, né? Mas se a gente pensar em quimioterapia, como que é o estado, como que está essa pessoa, né? Debilitada. Hum, Ela tá com uma doença grave, né? Que é o câncer. Tá fazendo um tratamento agressivo, então ela tá mais enfraquecida, né? Tá com a imunidade mais abalada. O que que eu devo evitar, na verdade? Aquela questão dos alimentos industrializados, né? Alimentos que vão trazer inflamação para esse corpo, que já está debilitado, tá? Então, eu vou evitar ao máximo os ultraprocessados, né? Os alimentos ricos em gorduras ruins, as gorduras saturadas, tá? Sódio, muito açúcar, tudo isso vai deixar o organismo dela mais sensível ainda, tá? Sobre o chá de graviola, eu não tenho conhecimento, tá? Posso até pesquisar e trazer para vocês num outro momento, mas não tenho conhecimento. A parte de suplementação que a gente acaba usando é a arginina, é a glutamina, né? Inclusive tem suplementozinhos prontos, né? De algumas empresas, líquido, que você toma para estar ajudando na imunidade, né? Que são ricos em zinco, arginina, glutamina, né? Eles vão participar ali da nutrição do intestino, que é muito importante, né? O intestino eu falo que é fundamental, né? Para todo mundo, não só para o pessoal que está em quimioterapia, né?
O intestino é a porta de entrada de todos os nutrientes. O nutriente, quando a gente come ele não vai entrar na corrente sanguínea pela boca. Ele vai passar por esse tubo, né? Vai entrar pela boca, passar pelo esôfago, entrar no estômago, e lá no intestino é que ele vai entrar na corrente sanguínea. Então, a importância desse órgão é muita, né? Tanto é que ele é conhecido como segundo cérebro. Hoje tem muita pesquisa em cima do intestino. Eles estão descobrindo coisas novas, inclusive, né, sobre ele. Sim. Então, a glutamina, ela vai servir do quê? De nutriente para essas células do intestino ficarem mais fortalecidas, tá? Para você ter uma boa absorção dos outros nutrientes, inclusive, tá? Uhum. Zuleika, um minutinho. A Lucila, ela toma a polpa da fruta, junto com o Nutrem. Ela toma 4 vezes por dia Nutrem como complemento. Ah, tá. Então, ela já está usando o suplemento, né? O Nutrem é um suplemento bem legal, ele é bem completo, ele tem um monte de vitamina e mineral. Para um caso desse, né, você vê, a pessoa está debilitada, deve ter dificuldade de se alimentar, então ela não vai conseguir, através de uma alimentação normal, ter tudo que ela precisa. Então, aí, o uso do suplemento, aí é legal. A Ana que perguntou é a irmã da Lucila, tá? Ah, tá. Gente, nós temos Sua cozinheira dela. a cozinheira dela. Ai, que legal. E babá. Quem não queria ter uma irmã dessa, hein, gente? Né? Nós temos 4 minutos, ainda dá para vocês fazerem perguntas rápidas. Alguém gostaria de falar? Leda? Abre o microfone, Leda. Aproveita, gente, não precisa ter medo, nem não vou morder ninguém. É que agora nós temos poucos minutos e... Abriu, pode falar. Eu queria perguntar para ela, que eu vi no TikTok a trançagem, não sei se ela conhece, que é muito ótimo para o meu para dor no corpo, para perda de peso, se funciona mesmo. Eu faço o chá da trançagem e tomo todo dia como água. E eu senti que a minha barriga diminuiu bem. E as dores também acalmaram. Se é verdade isso ou é mito? Ok. Se a gente analisar a fonte, a gente já vê que não é uma fonte, né, confiável. TikTok, né, gente? TikTok tem o quê? Dancinha, né? Então, assim, não pegue orientações para a saúde de TikTok, de Instagram, só se for uma página de uma nutricionista conhecida, uma profissional, né, que vocês já conheçam, que tenha credibilidade, tá? O que faz emagrecer, gente? Comer menos caloria. Comer menos caloria do que está gastando. Então, por exemplo, a tua recomendação energética de calorias são 1.800 calorias por dia. Se eu comer 1.200 calorias por dia, eu vou estar proporcionando emagrecimento. Se eu beber uma água com trançagem, é isso? E não ajustar o valor calórico da minha alimentação, não há Cristo que faça eu emagrecer. Tá? Então, tudo vai se resumir aí na questão da ingestão calórica, tá? No emagrecimento. Okay. E cuidado com essas fontes, meninas. Não vão atrás de TikTok, não vão atrás de Google, vai na nutricionista. E até questão, e pode ter um efeito contrário, a pessoa pode se intoxicar com alguma coisa, com chá, porque acho que chá é inofensivo e nada é inofensivo. O que tem de notícia de intoxicação, não teve uma no começo do ano de uma enfermeira que morreu por uso desses chás de 30 ervas, intoxicou o fígado. Então. Porque planta em excesso também faz mal, né? Elas podem intoxicar o teu organismo, então tem que ter cuidado. Está acabando. Gente, 1 minuto e 20 segundos, mais uma pergunta rápida e uma resposta rápida. Alguém quer falar? Você queria falar, Eliana? Lúcia? Quantidade de água. A quantidade de água. Para vocês calcularem, são 35 ml por quilo de peso.
Então, se a pessoa pesa 70 quilos, vai multiplicar 35 vezes 70. Aí vai encontrar a tua quantidade de água. Ok. Olha, antes que a gente caia, quem não conseguiu fazer a pergunta, manda depois pelo WhatsApp, que eu passo para a Noelle. E depois, Noelle, se você puder responder, eu repasso para as meninas, ok? Legal. Então, antes que a gente caia, boa noite para todas. Noelle, obrigada mais uma vez. Obrigada, gente. As Muito meninas feliz de devem estar ter aqui. gostado muito. Evandro, obrigada aí pela sua presença. Só rapidinho, o Evandro é um naturopata, que estamos conversando para trazer Boa noite. para uma Oi, próxima Evandro. roda. Conheço a Noeli, boa noite a todos. Leica, obrigado. Foi um prazer o aprendizado de hoje, Noeli. Tinha até uma agenda com a Noeli amanhã, mas não vai dar certo. Alguma hora dá, né, Evandro? Vai, com certeza.